contraste, irmãos. O vinho transformado nas bodas de Caná. O vinho que Jesus transformou, o vinho que Jesus fez com que a água se transformasse em vinho e naquele casamento não faltasse o vinho. Fica a pergunta: esse vinho era alcoólico, era fermentado ou não? Irmãos, não há uma base teórica para dizer com respaldo se era fermentado ou não. Agora, a nossa visão, a nossa colocação acerca disso, nós temos que entender, em primeiro lugar, uma situação circunstancial. Em primeiro lugar, ali era um povo judeu, era um povo que, na cultura deles, era normal o vinho alcoólico, até porque o melhor vinho que se encontra é o vinho fermentado por mais tempo. Quanto mais alcoólico, melhor. Quanto mais fermentado, de mais qualidade. A base para dizer que era um vinho fermentado é quando o mestre Sala diz que guardaste o melhor vinho até agora. Se era o melhor, então a prova era que era fermentado. A base que muitos usam para tentar dizer sim, se era ou não, é a palavra no original oinos. Oinos, para vinho, no original grego, é uma palavra ambígua. Serve tanto para vinho fermentado quanto para vinho que não é fermentado. Então, na letra, você não vai ter uma base. Tá? Então, ao nosso ver simples, há uma grande possibilidade que fosse fermentado. Agora, que problema que há nisso? O problema é que há pessoas que vão usar ou querem usar essa passagem para ter um motivo ou um respaldo para de alguma maneira se embriagar ou para de alguma maneira dizer que pode tomar vinho ou não. Irmãos, essa visão é uma visão infantil, porque eu procurar na Bíblia alguma coisa para dizer que eu posso ou não posso deixar de fazer, ou querer algum artifício em Jesus para querer praticar alguma coisa, é uma atitude infantil, porque ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a ir para o céu, ninguém é obrigado a ir para o inferno, tá? A nossa vida, o nosso dia a dia é feito de decisões pessoais e Deus não obriga ninguém a nada. O poder e não poder não é o caso, tá? Porque a graça, Jesus, a cruz do Calvário é muito maior do que isso. O que nós temos que entender é que para o judeu, o vinho fermentado ou não fermentado não fazia diferença nenhuma. Esse vinho, essa bebida que Jesus transformou para o judeu era normal, tá? Para nós, talvez geraria um escândalo, mas para Jesus, para o judeu, era algo normal, como um refrigerante. Para nós, em qualquer festa que você vai encontrar um refrigerante, para nós é como se fosse um refrigerante. Para eles, o vinho era algo absolutamente normal, porque você vê que o próprio Noé plantou uma vinha e se embebedou, tá? Depois que ele plantou a vinha e tomou do fruto da vinha e ficou bêbado. Então, para o judeu, isso na cultura judaica não faz nenhuma diferença, tá? Para eles. Então, como que é uma colocação que eu posso ter em relação a isso? Para mim, na minha visão, era fermentado, mas claro que a visão que nós colocamos é a seguinte: quando se trata de algo social, de algo que envolve a sociedade, o versículo base que nós temos que usar é o que Jesus falou. Jesus falou no Evangelho de Lucas, capítulo 17. É impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Esse é um versículo que Jesus está citando em relação à sociedade. Então, quando falamos de uma ação social, algo que vai influenciar na sociedade, nós temos que entender essa passagem de
Lucas capítulo 17. E o versículo 2 vai dizer: melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. Então, quer dizer, Jesus se preocupa com a influência que nós causamos sobre as demais pessoas. Então, quando se trata dessa questão social, na questão da influência, eu tenho que entender, vai causar escândalo? Para o judeu não causava escândalo algum. Jesus tomou o vinho, não há uma resposta teórica, não há uma prova científica para isso, até porque Jesus era nazireu, e nazireu não podia beber bebida forte. Não se sabe se o nazireado de Jesus já havia acabado, e se ele também participou, mas também, como ele sendo judeu, não faria nenhuma diferença. Tá? Agora, para nós, há a diferença, porque nós iríamos gerar escândalo, nós iríamos gerar uma má influência, até porque pela lei nós sabemos que bebida alcoólica, dependendo da situação, é até crime se você for pegar no volante para dirigir. Então, tudo o que envolve a sociedade, o versículo base é Lucas capítulo 17, versículo 1, versículo 2. Vai gerar escândalo? Vai incomodar as pessoas? Vai. Então eu não faço. Tá? Vai incomodar as pessoas? Vai gerar um escândalo? Vai influenciar negativamente as pessoas? Então, se eu fizer, eu estou pecando. A questão não é poder e não poder. Poder, você pode o que você quiser, mas a Bíblia diz, nem tudo me convém, porque dependendo da influência, eu vou estar pecando. Eu vou estar levando pessoas e induzindo pessoas para o caminho negativo. Então nós temos que entender que na Bíblia existe a situação circunstancial, cultural, e nós devemos interpretar, respeitando essa visão. Porque para o judeu, por exemplo, até muitos anos, até na época de Cristo, havia muitos judeus na poligamia, que é um vídeo também que nós temos aí, que você pode analisar, que é o mesmo versículo base que nós usamos para responder acerca desse tema da poligamia. Porque Abraão teve várias mulheres, porque Davi teve várias mulheres, Salomão teve 1000. Tá? E como Deus via? A base que Deus vê para nós hoje é o que Jesus falou. Tá? Em países não gera escândalo. Aqui gera escândalo porque a nossa cultura não adotou a poligamia como algo bom para a sociedade e como algo plausível para a nossa sociedade. Então, se vai gerar escândalo, eu não faço. Amém? É simples, tá? A visão cultural da época nós temos que entender para ter essa dimensão e essa interpretação. Amém? Então, vai gerar escândalo, eu não vou fazer. Para o judeu, um refrigerante. Para nós, algo que gera escândalo, algo que influencia pessoas erroneamente. Então, eu tenho que entender que Jesus era um judeu, Jesus tinha a sua cultura, Jesus tinha os seus costumes judaicos. Amém? E eu não posso misturar as coisas. Agora, a visão de Deus é o escândalo. É necessário que venha, mas ai por quem vier os escândalos. Então, só porque não é escândalo, eu posso fazer qualquer coisa que não seja escândalo? Depende muito da circunstância. Há coisas que não são escândalos que, se eu fizer, no particular, também estou pecando, porque a intenção também é uma das bases que Deus usa nessa questão. Tá? Uma base forte que Deus usa é a questão da intenção, a questão da influência. São bases que Deus usa para analisar e julgar cada ação nossa. Amém? Então é isso. Na nossa visão, há uma proporção muito grande de que fosse realmente fermentado, mas como eu disse aqui, não vamos, irmãos, analisar a Bíblia e querer procurar situações para querer, de alguma maneira, usar algo para a gente se respaldar ou para a gente se esconder atrás de algumas ações. Tá? Isso não é bom, isso é errado.
tá? Pessoas que ficam procurando a Bíblia, alguma coisa, para querer se esconder ou para querer dar algum argumento de resposta para aquela atitude que ela está tomando, ou querer procurar em Jesus algum artifício, tá? E usar Jesus como uma porta de escape para os seus atos errados. Cuidado com isso, tá bom? Não use a Bíblia para querer dar desculpa para suas ações ou para os seus atos, tá? Então, a princípio é isso. Nós temos que entender que para o judeu não havia essa influência, não havia esse problema em relação a ser fermentado ou não, fazendo com que assim isso não seja nenhum problema na interpretação e na situação em si ali colocada. Se Jesus fez fermentado, não fez nenhum mal para ninguém na questão de influência, tá? Ou na questão de fazer alguém pecar ou deixar de pecar, porque o próprio Noé ficou bêbado e Deus não falou nada sobre isso, não condenou Noé, tá? Porque para ele, para o judeu, era algo da cultura, algo normal. Amém? Então, fica com essa análise, tá? Procure analisar mais, fique sempre com a sua opinião, mas essa é nossa humilde opinião. Vai gerar escândalo? É influência negativa? Então eu não faço, tá bom? Vamos analisar e vamos melhorar ainda mais a nossa argumentação, nossa opinião. E se você tem a sua opinião, fique sempre com a sua opinião. Amém? Analise, estude e comprove. Paz e graça.